Mudei de casa! Prontos. Sinceramente, eu tava a pensar muito como é que eu iria começar esse vídeo, mas. E se era uma decisão que eu realmente devia tomar. Primeiro é que, quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou a Eulária e eu sou angolana, vivo aqui no Brasil já há sensivelmente 6 anos, moro sozinha, sou imigrante e passo por alguns perrengues. Então, nesse canal aqui eu falo um pouquinho sobre tudo, sobre a minha experiência de morar sozinha, morar no estrangeiro, especificamente no Brasil. Também falo um pouquinho sobre os meus dotes, com essas maravilhas que eu faço na minha cabeça, dia a dia, e falo sobre algumas bobeiras que vocês vão acompanhar aqui nesse canal. Fica ligado aqui que eu vou falar um pouquinho sobre uma etapa da minha vida, uma decisão que eu tomei. E eu quero que você fique aí assistindo para ver se eu tomei realmente a decisão certa ou tomei a decisão errada. Mata. Conforme eu falei no início, eu mudei de casa, né? E eu já estava a pensar isso fazia um tempo, porque a partir de agora eu trabalho exclusivamente com a internet. Como? Eu não sei. Foi só com a cara e coragem, realmente. Ainda é algo que eu estou testando. E também fui forçada a trabalhar com a internet, fruto das minhas experiências dentro do mercado de trabalho aqui no Brasil, como uma mulher imigrante negra. Mas eu conto bem essas experiências num próximo vídeo. Mas hoje eu queria compartilhar convosco realmente sobre essa decisão que eu tomei de sair de casa, da casa em que eu estava. Primeiro, a casa em que eu estava era um quarto, era basicamente uma kitnet, né? Kitnet é que é casa de um quarto e sala, que a gente chama em Angola um quarto e sala. E nessa kitnet, por exemplo, eu não tinha muita liberdade, muita privacidade, coisas que eu comprava às vezes, o senhor ficava de olho. Sinceramente, eu me sentia muito invadida. Se eu recebia pessoas em casa, o senhor ficava como se eu tivesse que avisar que tem pessoas dentro da minha casa, da minha própria casa, sabes? Porque a casa é dela, mas se você alugou a casa é tua naquele período. Uma coisa esquisita, a pessoa entrava lá, às vezes quando tá jogar lixo, a pessoa tá jogar lixo fora, o senhor ficava, ai, não joga lixo aí, ai, não é dia de jogar lixo. Às vezes então era realmente dia de colocar lixo fora, só porque uma pessoa que estava dentro da minha casa. Às vezes, o que que acontecia? Quando eu, por exemplo, quando cheguei lá no início, eu gosto de fazer planta, né? Cultivar plantas. É assim que se chama? Criar plantas. Eu gosto de criar plantas, então eu tinha plantas e eu colocava na minha porta. Minha porta. E quando eu via assim, a mulher dele estava lá, estava a coisa a arrumar o corredor, eu via empurrar, como se empurrasse com raiva o meu vaso de planta, que eu tive até que tirar o meu vaso e colocar dentro de casa. Lavar, por exemplo, a gente compartilhava como é que chama isso? A área de serviço para estender roupa. Praticamente a senhora lavava roupa todos os dias, você não tinha quase direito de lavar roupa. Não tinha. E se lavou, não sei o que, tem que controlar já para tirar, porque senão você encontra, também você encontra a tua roupa bem empurrada de um jeito como se a pessoa tivesse raiva. Como se você tivesse invadido um espaço dela. Era basicamente essas e outras coisas. Até tinha momento em que eu gosto de fazer, tava aquele churrasco, colocar assim no corredor, tu assar minha carninha, você ia me ligar, cheio. Você ia me ligar, ai, você quer? Tá fazendo fumo aí na roupa. Eu tive que jogar fora o meu fogareiro. Tive que jogar fora o meu fogareiro por causa daquilo. Mas, apesar disso, eu continuei lá naquela casa. Porque o bairro não era ruim, né? Lembrava meu bairro que eu morava em Angola. A casa tinha segurança, tinha câmeras e não sei o quê. Mas ainda assim, eu não sentia que eu estava dentro do meu lar. Eu me sentia sempre como se eu fosse uma intrusa.
eu não sei, todos os imigrantes, eu acho que já passaram por isso. Até pode até não ser imigrante mesmo. Já você já chegou numa fase, nós que arrendamos casa de outras pessoas, a gente sente isso. Você está dentro da casa de aluguel, né, da casa que você arrendou, mas os senhorios acabam te tratando como se você tivesse de favor, sabes? Já, como se você não estivesse pagando, como se aquilo não fosse teu. Não é nosso, literalmente, mas vocês sabem. Então, fora essas coisas, outras coisas que eu prefiro não mencionar, eu não me sentia bem dentro daquele lugar, embora eu vivi lá quase 2 anos, viu? Aguentei bem. E passei por uma fase na minha vida em que eu estava para sair do Brasil, mas não consegui. Então, como não consegui, eu falei, agora eu vou realmente sair de vez. Vou sair de vez. E como eu comecei a trabalhar com a internet, eu preciso de um espaço para começar, por exemplo, me dedicar ao meu canal do YouTube, a gravar vídeos para as redes vizinhas e por aí fora. Eu preciso de mais espaço, eu preciso também de uma casa que tenha realmente a minha privacidade, até na questão de lavar roupa, e por aí fora, a questão de eu colocar minha planta, essas coisinhas assim, talvez você se sentir dona da tua casa. Essas coisas de mulherzinha. E eu não sentia isso, então eu sentia a necessidade de procurar. E como Deus é bom, Deus é muito bom, sério, Deus é muito bom. Fui procurando, procurando, procurando. Eu falei assim, nesses lugares aqui onde tem assim um pouquinho, que não é muito afastado dos centros, normalmente os senhorios, eles não tratam muito bem os inquilinos, não. Então eu falei, não, vou procurar nos sítios mais afastados da cidade, do centro, mas que não deixa de ser na capital do estado que eu moro. Graças a Deus eu encontrei e eu vou vos mostrar. Fiquem aí ligadas para vocês verem a minha casa. E já agora, antes de eu mostrar, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, por favor. Como eu disse, eu comecei a trabalhar com a internet. Eu preciso de todo mundo engajado nesse vídeo. Se inscreva aí, ativa o sininho, comenta qualquer coisa das suas experiências também, que você vai me ajudar bastante nesse processo. Então, bora lá pro vídeo para vocês verem a minha casita e me dizerem se vocês gostaram da minha casa. Oi, amigos, bora fazer um tour pela minha casa nova? É a segunda vez que eu venho cá. Olha, o melhor de tudo é que ele tem esse quintalzinho, repararam? E olha a vista é belíssima, viu? O céu. Entrando por aqui, vocês conseguem ver que a sala é essa aqui, não é uma sala grandona, mas é bastante vasta em comparação à casa que eu morava. O quarto também é normal, né? Esse é o maior quarto, que eu já escolhi que eu vou ficar com esse quarto. Pronto, mas tudo é para mim. Mas o outro eu quero fazer uma espécie de closet, sabes? Eu quero que o quarto esteja bem arejado, só basicamente só a cama, cabeceira, e não sei o que. Depois eu vou vos mostrar quando eu estiver a decorar. Esse é o quarto que eu quero fazer o closet ou fazer o meu escritório, sabes? Porque eu trabalho com lives, então eu tô ainda assim indecisa. Mas talvez vai ser closet. Talvez vai ser closet. E a cozinha, essa área aqui eu achei que ela é bem pequenazinha, mas aí vai ficar o fogão onde eu apontei, mas já dá pro gasto. O banheiro é bem melhor do que eu imaginava, porque eu vivia num banheiro bem minúsculo, viu? Bem minúsculo. Um dia eu vou vos mostrar, não sei se eu tenho vídeo, mas quem sabe um dia eu mostro o chuveiro também, vocês conseguem ver aí. Tem esse espelhinho, que é uma coisa também bastante importante ter dentro do banheiro. Não mais, enfim, lembrando que eu saí de uma casa, amigos, que sou Jesus. Sou Jesus na casa, onde eu vos conto todos os perrengues. Não tinha chuveiro, enfim, sou Deus na causa, viu? Sou Deus na causa. Não podia grelhar as minhas coisas, me proibiram de grelhar e a casa tinha, não é que não tinha quintal, não, tinha quintal, não podia nem usar o quintal assim para meter um fogareiro grelhar. Agora, estender também, conforme eu já vos contei lá no vídeo, que, vamos dizer, era um Deus Jesus na causa. Hoje eu tenho já essa área de serviço que vai ser bastante útil. Também tem uma vista belíssima.
E o que é que vocês acharam aí? Eu amei, sinceramente. E o melhor de tudo, tem uma iluminação boa. Para quem trabalha com internet precisa de iluminação. Para quem mora, por exemplo, aqui no Nordeste, sabe que aqui é muito quente. Então tem uma casa que entra ar todo momento, de manhã, de tarde, de noite, amigas. Isso é uma conquista que não tem preço. Não tem preço. Como vocês viram aí, eu estou numa casa maior, realmente uma casa maior, e os prós ou os contras, de fato, que eu estava assim meio preocupada, era se teria segurança, porque é um bairro aparentemente, nem aparentemente, um pouco distante dos centros. E normalmente nesses bairros são um pouco mais periféricos, então deu aquele medozinho assim na questão da segurança. Mas no mais, vantagem que eu achei aqui, além de ser maior, um pouquinho mais barato, tendo as condições que tem. Supermercado também é mais barato. O supermercado faz a entrega, diferente de lá. A água também, água mineral também é mais barata. Enfim, nesse momento já estou há uma semana aqui. Eu estou a gostar da experiência, estou a gostar, graças a Deus. Ainda não tive perrengues e perrengues. Se eu tiver, claro que eu vou vos contar aqui. Mas eu quero saber a vossa opinião. O que é que vocês acharam da minha casa? Se vocês gostaram, qual dica vocês me dão? Eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no meu canal, ativassem o sininho, compartilhassem, que vai me ajudar bastante. Eu disse que agora eu trabalho com internet, então isso é muito importante para mim. E muito obrigada por vocês assistirem até aqui. E até o próximo vídeo. Mata.